Povo abençoado de Deus. Olha só, abençoado, hoje eu vim falar sobre como Deus trata as pessoas que detêm a verdade de Deus em injustiça. Toda aquela pessoa que sabe que tem que fazer o que é certo e não faz. Isso já veio de muitos anos atrás. E Paulo vem explicando agora o que foi que houve e, e qual é a justiça de Deus sobre quais coisas, quem faz essas coisas, quem detém a verdade de Deus. Então vamos a Romanos primeiro, 1 Romanos, versículo 16 ao 32, que eu vou ensinando, eu vou falando para vocês, aclarando as coisas para vocês fazerem vocês pensar. E peguem a sua Bíblia e leem e tirem as suas conclusões no que o Espírito fala a vocês. Então vamos tomar a leitura. Romanos 1, a partir do 16, versículo 16. Visto que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho a justiça de Deus se revela, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. No Evangelho se revela para você de fé em fé. Quando você conhece, você vai passar por muitas coisas. Tu vai passar por situações difíceis, abençoado. Tu vai passar, você está sendo testado de fé em fé. Tu vai passando situações e tu vai crescendo no Evangelho. Vamos continuar. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Olha, do céu se revela a justiça de Deus para toda aquela pessoa que detém a verdade em injustiça. Ela sabe a verdade, mas ela detém a verdade e causa injustiça. Porque ela te deixa você a bailar. Você não fica a par da verdade. Então, a justiça de Deus se rebela contra toda impiedade e injustiça do homem que detém a verdade. Ele detém a verdade em injustiça. Alguém me fala uma coisa, eu mudo essa verdade. O Deus falou assim, olha, abençoado, é isso. E vem outra pessoa falar, não é isso, é aquilo. Ela detém a verdade em injustiça. Vamos tomar a leitura. Porquanto o que de Deus se conhece é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Todas as coisas que acontecem com o homem se manifesta o que é de Deus. Porque foi Deus que manifestou. Porque ao ele deter a verdade e justiça, ele se faz uma pessoa que é contra Deus. Ele se bota no império da injustiça, o império da iniquidade.
pois suas coisas invisíveis e seu eterno poder e a sua divindade ficam claramente visíveis desde a criação do mundo, sendo entendida por meio das coisas feitas de modos que não tenham desculpa. Olha, você não precisa ver um milagre para você saber que Deus existe. Você não precisa ver ninguém curado, abençoado, para ver que Deus existe. Olha a natureza, olha as estrelas do céu, olha um animal que está do teu lado, olha o teu irmão do teu lado, olha as plantas, olha as frutas, olhem do seu lado. Você vai ver, ao você ver isso, você sabe que alguém fez isso aí. Isso aí não nasceu naturalmente, abençoado. Tu sabe que Deus existe. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorifica como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram-se vãos em seus pensamentos, e o seu coração insensato obscureceu. Professando serem sábios, se tornaram nécios, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de cádidos e répteis. Olha, pessoal, ofereceram sacrifícios para Deus. Queriam corromper a Deus em imagem de homem corruptível, dando coisas para receber em troca. Não, pessoal, Deus é um só. Deus não é corruptível. A palavra dele basta. Por isso também Deus os entregou à imundície. Foi Deus que te entregou à imundície, abençoado. Se você faz o que é errado, foi Deus que fez isso. E as concupiscências dos seus corações para desonrarem seus corpos entre si. Quando você vê um homem desonrando com outro homem, ou uma mulher desonrando com outra mulher, foi Deus que fez isso. Ele fez isso por causa da desobediência. E pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha, mudaram a verdade de Deus em mentira, abençoado. Honrando e dando culto à criatura, às criaturas no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Deus falou uma coisa, o homem foi e mudou. O homem mudou. O homem fez você uma pessoa diferente. Por isso Deus os entregou à imundícia. Porque não era para ser assim. Por isso Deus entregou as paixões vergonhosas, pois até as suas mulheres mudaram o uso natural de suas relações íntimas. Por outro lado, contrário à natureza, porque a natureza não era assim. Tudo veio por causa da desobediência, abençoada. De modo semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, e inflamaram-se em seus desejos laxíveis, uns para com os outros, cometendo atos vergonhosos, homem com homens, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Olha, toda vez que você sabe que todas as pessoas que fazem isso é digno de morte. Está escrito. E tudo que vem a você é por causa do seu erro, pela desobediência. Então, nós temos que mudar isso tudo, abençoado. Como que eu vou chegar e vou a favor de uma coisa que Deus não quer? Ele nos entregou a isso. Mas a justiça de Deus se manifesta. E como eles não importaram com o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mente reprovada, para que fazerem coisas que não convêm. Deus entregou a nós numa mente reprovada. Por quê? Por causa dos nossos pais. Porque eles
fizeram isso com a gente, mas nós temos que mudar isso. Nós não podemos viver assim. Estando cheio de toda injustiça, fornicação, perversidade, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, insolentes, orgulhosos, jactanciosos, inventores de males. Olha, somos inventores de males, abençoado. Sabe por causa de quê? Porque Deus falou assim, ó, quando Cristo morreu e ressuscitou, ele levou todas as nossas enfermidades. Se ele levou todas as nossas enfermidades, por que vivemos em doenças? Inventores de males. Porque eles estão contra a verdade de Deus. Foram contra a verdade de Deus. Então, Deus as entregou a isso. Pela desobediência. Aqui, inventores de males. Desobediente aos pais, nécios, desleais, sem afeição natural, implacáveis, impiedosos, aos que, apesar de conhecerem o julgamento de Deus sobre os que praticam tais coisas, serem dignos de morte. Olha, as pessoas que fazem isso, tudo que eu te falei aqui, são dignos de morte, abençoado. Você sabia disso? Que você, quando faz isso, você é digno de morte? Todas essas coisas aqui que você faz é contra a vontade de Deus. E isso todo mundo. Por que as pessoas estão morrendo? Por causa da desobediência, abençoada. Os caras, apesar de conhecerem o julgamento de Deus sobre os que praticam tais coisas, serem dignos de morte, não somente fazem, como também comprazem com as que praticam. As pessoas que fazem isso, elas são dignas de morte. E não somente isso, mas nós aceitamos os que tais coisas fazem. Não, tu não deve aceitar isso, abençoado. Tu não deve aceitar. Como? Tu não está vendo que isso aí é contra Deus? Os que tais coisas fazem é digno de morte. Estão contra a verdade de Deus, abençoado. Segundo a Romanos, versículo 2. Segundo a Romanos, primeiro, versículo 1. Vamos continuar lendo aqui, abençoado. Agora, Deus nos entregou a isso tudo. Nós fomos culpados disso tudo. Nossos pais, eles nos entregaram. Eles foram desobedientes à verdade de Deus. E nós ficaremos assim? Não, nós não ficaremos assim. Nós somos um povo que honra a verdade de Deus, abençoado. Nós somos o povo. Nós somos a Jerusalém celestial. Nós somos diferentes, abençoado. Nós somos o povo que veio para fazer a justiça. Nós somos o povo que ninguém nunca viu. Nós amamos a verdade. E nosso Pai nos trouxe a esse momento para honrar o teu nome. Por isso, homem, tu é indesculpável quando julgas quem quer que seja. Olha, você não deve julgar ninguém. Tu não deve julgar o homossexual. Tu não deve julgar o ladrão. Tu não deve julgar nada. Tu não deve julgar a prostituta, a lésbica. Tu não deve julgar o maconheiro. Tu não deve julgar ninguém, abençoado. Foi Deus que colocou eles assim. Tu deve sim falar para eles que Deus não quer isso, porque eles são dignos de morte quem faz isso. Olha, tá aqui, abençoado,
por amor a você. Eu estou te falando, olha, Deus não gosta disso. Quem faz isso não herda o reino de Deus. Olha, abençoado, eu te amo, mas está escrito aqui. Está escrito. Deus não gosta disso. Por isso, ó homem, tu é indesculpável quando julgas quem quer que seja, pois no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, porque tu que julgas, pratica o mesmo. Tá vendo, pessoal? Tu que julga, pratica o mesmo. Sabe por causa de quê? Porque Deus encerrou toda a carne a isso. Foi Deus que fez você assim. Essa carne aqui é a mesma carne do seu irmãozinho. Essa carne aqui é a mesma carne do homossexual. Mas só que em mim não foi manifestado isso, mas nele foi. Mas a justiça de Deus chegou. A justiça de Deus está dizendo, olha, irmãozinho, não pratica isso, porque Deus, ele julga com morte quem faz essas coisas. Mas sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é segundo a verdade. Olha, essa verdade de Deus, esse juízo de Deus é segundo a verdade. É segundo a verdade sobre as coisas que quem tais pratica. Se você pratica isso, isso aí, quem está dizendo a verdade de Deus? Que tu não pode praticar isso. Então, se tu pratica, tu é digno de morte. Isso aí é a verdade de Deus. Então, você não deve praticar isso, abençoado. Olha, aquele que é homossexual, deixa disso. Aquele que é lésbico, deixa. O ladrão, pare de roubar. Olha, isso aí é contra a verdade de Deus. E o juízo de Deus, quanto tais coisas praticam, é a morte. E tu, homem, que julgas aos que tais coisas fazem? Olha só, e você, por que julgas que tais coisas fazem? Ou faz o mesmo? Imaginas que escaparás do juízo de Deus? Olha só. Não, meu amigo, nós não escaparemos do juízo de Deus. Não, o juízo de Deus se cumpre. Olha, você não deve julgar o seu irmãozinho. Não, tu deve mostrar a verdade de Deus para ele, sobre que tais coisas praticam. É digno de morte. Ou menospreza as riquezas de sua benignidade, paciência. Olha, Deus teve uma paciência, longanimidade, ignorando que a sua benignidade de Deus te guia ao arrependimento? Não. Ninguém se arrepende de nada, abençoado. Olha, a justiça de Deus que se faz. Você não se arrepende de nada. Não tem como tu se arrepender. É a justiça de Deus que prevalece sobre a sua vida. Porque você faz isso tudo. Já está em você isso. Agora, mas a justiça de Deus se manifesta na tua vida. Mas por tua dureza e por teu coração não arrependido, entesouras para ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Olha, vou te mostrar aqui o justo juízo de Deus. Ó, entesouras para ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, o qual pagará a cada um conforme a sua obra. Vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, aquelas pessoas que perseveram em fazer o bem, bem sempre, bem, amar o seu próximo, abençoado, amar ele, fazer justiça, pegar ele ali, ó, meu irmão, tu é comigo, eu sei que Deus colocou isso em você, eu sei que foi Deus que colocou essa sua carnezinha assim desse jeito, mas abençoado, olha, tu tem que mudar. Irmãozinho, tu tem que mudar. Sabe por causa de quê? Porque senão tu vai morrer, abençoado. Porque a justiça de Deus é sobre que tais coisas fazem. Você está fazendo isso, eu te amo, mas tu vai morrer.
Porque Deus não te entregou isso. Agora, manifestou a justiça de Deus. Ele está falando para tu parar de fazer essas coisas. Agora, ele está falando para você, ora, pare de fazer tudo isso. Vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, buscam glória e honra e imortalidade. Olha, ao você fazer isso, tu está buscando a imortalidade, abençoado. Tá vendo? Tu está buscando a imortalidade, abençoado. Porém, indignação aos que são contenciosos e não obedecem à verdade. Olha, não obedecem à verdade, mas se rendem à injustiça. Olha só, abençoado. Povo de Deus, se rendem à verdade. Se rendem à verdade. Se santifiquem na verdade. Porque Deus vai lavar a terra contra todos aqueles que detêm a verdade em injustiça. Deus vai fazer isso, abençoado. Vai. Olha, pratiquem a verdade. Pratiquem a verdade, abençoado. Olha, quer ver? Pratiquem a verdade, abençoado. Pratiquem. Vive na prática da verdade, abençoado. João 3, versículo 20, versículo 20 ao 21. Olha só, abençoado. Encontraram? Olha só. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Olha, todo aquele que faz o mal, todo aquele que vive falando mentiras, ele não vem para a luz. Não vem para a luz, abençoado. Ele se oculta. Ele é um filho de perdição. Esse é o filho de perdição. E esse filho de perdição, ele vai ser tirado dessa terra, abençoado. Mas quem pratica a verdade, olha, quem pratica a verdade vem para a luz. Esse que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas. Olha, ele vem para a luz para que suas obras sejam manifestas. Ele fala a verdade, ele gosta da verdade. Ele quer que a obra, olha, eu não faço nada de errado, eu estou honrando a meu papai. Eu estou honrando a meu papai. Sabe por quê? Ele vem para a luz para que as obras dele sejam manifestas? Porque são feitas segundo Deus. Quando você pratica a verdade, quando você vive da verdade, toda obra que tu faz, tudo que vem pela verdade, é feito segundo Deus. Vivam da verdade, abençoado. Eu estou falando a vocês. Vivam da verdade. A justiça de Deus vai se manifestar em todos. Depois não diz que eu falei, abençoado, que eu não falei. Vivam da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Abençoado,
com todas as bênçãos. Eu desejo a vocês o melhor no reino da verdade.